E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram no último aí, né? Estou de volta ao Brasil aqui por mais alguns meses. Mas nesse vídeo aqui, vamos falar sobre o lado sombrio da Austrália, que cresceu muito nos últimos anos, não é mesmo? Mas assim, a Austrália tem muitas coisas boas. Para quem não me conhece, já fiz vários vídeos aqui nesse canal falando sobre Melbourne, que tinha sido eleita várias vezes consecutivas a cidade com melhor qualidade de vida do mundo, né? Já falei dos altos salários, de todo o lado bom do IDH e tudo mais, sem dúvida. Só que nem tudo é um mar de rosas, não é mesmo? Putz, areia movediça. Não é desse lado da natureza que eu vou falar sobre a Austrália, não. Já fica claro também que eu vou falar de problemas causados por seres humanos, né? E não por bichos peçonhentos e venenosos, não é nada disso. Mas é importante de início deixar claro isso, pessoal. A Austrália tem um lado bom, mas pelo que nós vimos nos últimos anos, o lado bom ficou menor e o lado ruim cresceu muito. Enfim, vou caminhar por esse lugar bonito aqui e falar sobre isso. Bem, pessoal, desde o início, né, desde quando eu cheguei na Austrália para ficar alguns anos, eu sempre achei que o país era um pouco paranoico com segurança, muitas e muitas regras desnecessárias até. Vou falar sobre algumas daqui a pouco, só um momentinho. Tem uma casa aqui que eu vou mostrar para vocês, até me lembra as casas que eu via lá quando eu morei em Queensland, lá em Brisbane. Olha essa casinha aí, bem aquele estilo mesmo. Até morei em uma casa bem parecida com essa, né? Essa vegetação também, né, que no Brasil lembra muito, né, a vegetação lá do estado de Queensland. Mas então as regras, né, e muitos podem pensar, Rafael, para de reclamar, só porque no Brasil é uma bagunça e não tem regras, e agora na Austrália você está num país civilizado. E para início de conversa, não estou comparando a Austrália com o Brasil, e sim com Japão e Canadá, dois países por onde eu havia passado antes de chegar na Austrália. Então tá aí. Se você vai dizer que o Japão não é civilizado, ok. Vai dizer que o Canadá não é civilizado também, ok. Mas não estou comparando com o Brasil, tá? Antes de chegar na Austrália, fiquei esse tempão aí no Canadá, 3 anos no Canadá e 3 semanas no Japão, tá? Mas já deu pra ver muitas coisas. Vou começar citando um exemplo aqui da bicicleta, né? Muitas cidades que são extremamente amigáveis à bicicleta na Austrália, né? No Japão então nem se fala. Mas as regras, tá? Por exemplo, no Japão, andando de bicicleta lá em Chiba, lá perto de Tóquio, sem capacete, sem lanterna à noite, sem nada, e pessoal, ninguém te enchia o saco. Você é livre para andar com a sua bicicleta, maravilhoso. No Canadá também, lá em Toronto, eu ia trabalhar de bicicleta, andava de bicicleta no inverno a 20 abaixo de zero, sem capacete, sem lanterna, sem nada. Era apenas uma recomendação para a sua segurança. Entendeu? E pronto, ninguém te enchia o saco com isso. Agora na Austrália, cara, nossa, velho, tipo, os caras eram paranoicos, assim, a polícia te parar, te ameaçar de te multar, pessoas na rua gritar com você, sabe, as Karens, né, gritar com você e falar, cadê sua lanterna? Cadê o capacete? Quando eu cheguei em Adelaide, né, eu comprei uma bicicleta logo no segundo dia, eu fui levar a bicicleta pra casa, né. O capacete não tinha comprado ainda, mas tinha que transportar a bicicleta. Lanterna também não tinha colocado. E cara, naquele caminho de 20 minutos para casa, e ó, a Adelaide era, não sei se ainda é, conhecida como a cidade dos 20 minutos, né? Porque leva 20 minutos para fazer tudo. Uma cidade planejada, pequena, muito bonita. Se eu voltasse para a Austrália para desfrutar do lado bom da Austrália, provavelmente consideraria muito Adelaide, né? E não Melbourne e Sydney também sem chance. Mas, cara, esses 20 minutos andando de bicicleta ali ao anoitecer, quantas pessoas me chamaram a atenção por causa da porra da lanterna e o capacete, sabe? O cara chegou a quase sair do carro, colocar a cara pra fora ali e gritar e falar que eu precisava da lanterna. Entendeu? E mais uma vez, não estou comparando com o Brasil. No Japão, no Canadá, em tantos lugares na Europa também, ninguém faz isso, cara. Eles são paranoicos com essas regras e ficam invadindo, sabe, a privacidade das pessoas, o espaço das pessoas com essas regras exageradas. E depois, né, não é só de bicicleta não que você tem que lidar com essas regras bizarras.
Em Sydney, as pessoas estavam levando multa, né, por fazer o chamado jaywalking, né, que é você atravessar a rua fora da faixa de pedestre longe do sinal. O que, ok, se você é atropelado ali, legalmente, problema seu, né, vai ter uma interpretação diferente, mas aí que tá, o risco é da pessoa. Só que não, você já é multado e a polícia fica em cima, enchendo o saco, muitas vezes cavando pênalti, sabe, caçando pelo em ovo pra perturbar as pessoas. Isso realmente é muito chato, né? Então você já anda na paranoia e muitas pessoas não gostam disso, as pessoas já ficam incomodadas. Então muitas vezes você vê briga na rua de polícia com pessoas, porque é o tempo todo essa encheção de saco, sabe? E multas também por qualquer coisinha e regras absurdas. Quando eu estava fazendo um curso lá também, tinha uma aula que, como a gente tinha que lidar com equipamento e tal, nada assim perigoso, mas você não podia ir de chinelo naquele calor do inferno lá em Melbourne, 40 graus, igual Rio de Janeiro. E não, você tinha que colocar uma bota de construção, né, porque vai que alguma coisa cai no seu pé, não é mesmo? E é obrigado, tá? Outra coisa também, no Canadá o pessoal era bem farofeiro. Você come no ônibus, come no metrô, na sala de aula também, fazendo curso lá no Canadá. As pessoas comiam pizza, tomavam um cafezinho do Tim Hortons na sala de aula, até o professor fazia isso, né? Na Austrália, cara, cheio de regras, não pode comer na sala de aula, não pode comer no trabalho, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer ali, senão você vai levar uma multa. Você pega um ônibus, várias horas, não pode comer dentro do ônibus. Cara, muitas e muitas regras que eu não via no Japão, nem no Canadá e nem em tantos outros países desenvolvidos. Bem, e aí eu me inscrevi numa academia, né, que tinha piscina, queria dar uns mergulhos, tava com saudade já. No Japão, as 3 semanas que eu fiquei lá, fui lá para uma academia que tinha piscina. Cara, dei cada mergulho ali, até tentei aperfeiçoar o meu mortal pra frente pulando na piscina e de boa, cara. Vários idosos ali na piscina, e sem problemas, você podia fazer isso. No Brasil então nem se fala, e no Canadá também, lá nas piscinas públicas. Dá seu salto mortal, mergulha de cabeça, sem problema, o risco é seu. Agora, na Austrália, não é proibido mergulhar de cabeça. Mas por que não que você pode acertar uma criança, sabe como que é, né? Mas cara, não tem ninguém na piscina. Mas você pode quebrar o pescoço, a gente tem que chamar a ambulância. Não, mas eu sei mergulhar, o risco é meu. Não pode, mas e se eu mergulhar? Você pode levar uma multa. Depois eu procurei mais umas 3 piscinas também, mas infelizmente eu vi que aquilo não era uma regra maluca daquela academia. E sim, era muito comum, pelo menos naquele estado, né, onde eu estava ali, né, não sei se os outros estados também têm essa paranoia anti-mergulho. Mas ali mesmo nesse estado, né, de Victoria, no inverno eu fui lá para um lugar chamado, acho que era Lake Mountain, eu nem lembro, cara, eu fiz um vídeo em 2013, né, mostrando neve na Austrália. Aí beleza, né, esquiar, eu não sou bom em esquiar, mas esquibunda eu sou faixa preta, né, então... Só que eu fui sentar num negócio ali pra descer e tem lá uma placa com um monte de regra que você não pode descer de cabeça, né, de peixinho, não pode de lado, não pode um monte de coisa. Tem uma placa ali, pessoal, cheia de proibições absurdas, né. E eu fui de peixinho mesmo, eu e um amigo australiano lá, que eles também não gostam, tá? Vocês podem pensar que os australianos são assim, mas muitos, na verdade, eles são rebeldes quanto a isso. Eles são irritados, porque é o tempo todo essa encheção de saco com essas regras. No Japão eu não sei, cheguei lá na primavera, não tive essa experiência de brincar na neve, se bem que seria interessante fazer isso lá no Monte Fuji, né? Mas agora no Canadá, os arredores de Toronto lá, de boa. Você quer descer no esquibunda de peixinho? Vá lá, divirta-se. Né? E não tem essas regras, essas ameaças de multa. Já no trabalho, né, eu tive vários trabalhos na Austrália, trabalhei de jardineiro, trabalhei com vendas, até depois chegar no trabalho lá como redator técnico, né, lá em Melbourne. Foi o último trabalho que eu tive, né, o último trabalho, entre aspas, de verdade, né, com um contrato de trabalho e tudo mais. Só que assim, em termos de leis trabalhistas, nisso aí o Brasil é 1000 vezes pior que a Austrália, né? Essas leis lobo em pele de ovelha, né? Supostamente para
ajudar o trabalhador, só que na verdade isso mais atrapalha do que ajuda. A paranoia da Austrália está nas leis relativas à segurança, né? Segurança no trabalho. E como eu disse, né, com todas essas regras, não vá pensando que o australiano é igual o japonês que acata tudo isso de boa. Não, muitos são rebeldes. É que tem esse contraste na Austrália, né? As autoridades enchem o saco com um monte de regra, mas os australianos, muitos são rebeldes e tem essa cultura de rebeldia, sabe? Tanto que um australiano que estudava comigo até perdeu a habilitação dele porque o cara saía ali do estacionamento dando cavalo de pau e tudo mais. Sem contar aquele outro que bebia e queria dirigir ao mesmo tempo, e isso é muito comum, entendeu? Então você vê essa luta aí dos dois lados, né? Um lado quer impor muitas regras, enquanto que o outro não quer seguir essas regras, né? Aí fica esse impasse. Pois é, pessoal, regras e mais regras. E às vezes, né, claro, ninguém poderia imaginar que um dia, né, o caos ia reinar sobre a Austrália, né, com toda essa paranoia de regras. Imagine no meio de uma pandemia o caos que seria, não é mesmo? E a Austrália se tornou o pior exemplo aí do mundo civilizado, né, como eles gostam de dizer, ou do mundo desenvolvido. No quesito, né, lidar com esse probleminha que veio lá da China em 2020. Impedindo os cidadãos de saírem do país, impedindo os cidadãos de voltarem para seu próprio país, causando até mesmo a morte de bebês recém-nascidos, né, porque simplesmente os caminhões não conseguiam transportar equipamentos médicos, né, de um estado para outro, né? Então tá aí, regras e regras exageradas, e eu não sei em que ponto que as pessoas vão parar e pensar e falar, cara, eu sei que o governo diz que é para o nosso bem, mas talvez, quem sabe, talvez isso não seja para o nosso bem. Né? Mas enfim, há muitas pessoas, né, com essa mentalidade de ovelha do Estado. O movimento regressista, né, também foi muito forte na Austrália. Chegou até o ponto em que uma cafeteria lá em Melbourne, que felizmente faliu, né, quem lacra não lucra, né, quis cobrar uma taxa extra para homem, né, mulher paga menos, homem paga mais, devido ao privilégio de ser homem, né. Cara, onde que está o privilégio dos homens ucranianos agora, que são obrigados a ficar lá e arriscar a própria vida, né? Onde que estava o privilégio dos homens quando o Titanic afundou? Os homens que na Austrália também são os que mais se suicidam, né? Os que mais vão presos, mas claro, também são os mais agressivos, sem dúvida. Mas enfim, a história é um pouco mais complicada que isso. Só que essa lavagem cerebral estava muito avançada na Austrália, tanto que isso aí preparou o terreno, né, para todas essas medidas autoritárias que nós vimos aí durante a pandemia. Bem, eu saí lá da praia e agora vou mostrar para vocês aqui a parte não tão bonita aqui da Praia do Lázaro. Mas pois é, pessoal, regras e regras e regras e mais regras, deixando claro que normalmente essas regras estão aí na área da segurança, né? Saúde, segurança no trabalho, nos lugares e tudo mais, né? Há outras áreas da vida onde felizmente não, a Austrália é até exemplar, não tem regras exageradas. Mas essa questão de segurança, né, de saúde, infelizmente isso, ou felizmente até, né, isso faz parte da nossa vida, né? É importante ter regras, sim. Só que é um equilíbrio também que a Austrália infelizmente não encontrou. E talvez pela terceira vez no vídeo eu devo dizer que eu não estou comparando a Austrália com o Brasil, tá? E sim com o Japão, com o Canadá e com outros países. Não na questão da pandemia, tá? Na questão da pandemia aí, esses dois aí, Canadá e Austrália, podem meio que dar as mãos, né? Que o Trudeau lá no Canadá também tocou o terror, né? Sem contar que ele ainda foi mais implacável que a Austrália, né? Já que ele deu uma de versão canadense do Fernando Collor, né? Que até confiscou o dinheiro das pessoas, né? Muito pior até que o Fernando Collor, sem dúvida. O cara é ruim em vários níveis, mas se eu falar muito o YouTube vai detonar esse vídeo aqui igual ele fez com o último, né? É complicado. Será que o Elon Musk não podia comprar o YouTube também? Mas aí, pessoal, eu tenho vídeos aqui nesse canal, que é secundário, no meu canal primário também, falando do lado bom da Austrália, que certamente é um lado bom, sim, com certeza, por isso que eu morei lá. Mas há também um lado negativo, né? Então você tem que assistir esses vídeos e pensar realmente nas suas circunstâncias, porque a Austrália, ainda assim, pode valer a pena para algumas pessoas. Se eu tivesse, na época que eu estava lá, com um trabalho não qualificado, tendo a opção, ou eu trabalho aqui de jardineiro, de vendedor aqui na Austrália, ou volto para o Brasil para brigar por um emprego no Brasil, então, rapaz, sem dúvida, ficaria na Austrália. Mesmo com todos os problemas,
ainda ficaria lá porque eu ainda ganharia muito mais dinheiro do que eu jamais ganharia no Brasil nas mesmas condições. Né? Tanto que é interessante que quando eu falei do lado negativo da Austrália, né, algumas pessoas até comentaram, as pessoas que realmente caem de paraquedas aqui não conhecem minha história, né? Comentaram dizendo que, ora, se você está falando mal da Austrália porque é dor de cotovelo, é porque você não conseguiu ficar lá, queria voltar e não consegue, então por isso que você está falando mal. E pessoal, depois que eu saí da Austrália, eu me tornei nômade digital, visitei mais 30 países, consegui a cidadania italiana, passei a ganhar muito mais dinheiro do que eu ganhava na Austrália, e sem ter um chefe me enchendo o saco, sem ter que acordar cedo, ganhando muito mais dinheiro e tendo liberdade, podendo viajar para qualquer canto. De fato, passei por mais de 30 países. Então, cara, como que alguém que conseguiu isso depois de sair da Austrália pode querer voltar? Sabe, igual o cara que disse, né, quando eu questionei a questão de passar em concurso público. Né, o cara disse, você tá com inveja porque você não tem condições de passar em um e você queria. Eu falei, cara, assim, eu tive que passar em provas para poder estudar no Canadá e na Austrália. Elas não são tão fáceis. E, porra, não sei, talvez ganhar muito mais viajando o mundo, pra mim é mais interessante do que ficar atrás de uma mesa ali carimbando papel, igual fazia na Austrália, né? Ou igual alguns acham que talvez seja meu sonho enrustido, né? Talvez esse seja o que eu gostaria de fazer no Brasil, que não faz sentido nenhum se você olhar pra minha história, né? Mas às vezes aí que tá, as pessoas, elas querem lacrar. Elas querem olhar ali, ver uma frase que você falou, um título de um vídeo, muitas vezes a pessoa nem assiste, né? Comenta ali com base no título. Quer dar uma lacrada, mas aí o tiro sai pela culatra, né? Ou muitas vezes as pessoas não entendem. Né? Igual no vídeo onde eu contei aí a história do coach que te ensina, o coach pobre que te ensina a ficar rico, né? Mas continuou pobre. E aí meu irmão foi o cara que ganhou dinheiro, né? E não o fulano da história, né? O outro. Aí o cara entendeu o contrário, ele falou, pô, você tá com inveja porque um cara ganhou mais dinheiro que seu irmão. Cara, a história é o contrário. Na história eu falei que meu irmão ganhou dinheiro e o outro não, porque ele quis ficar ensinando a ficar rico sendo que ele era pobre. Enfim, as pessoas acabam entendendo tudo errado, não é mesmo? E aí, você que está na Austrália agora, tem que se perguntar por que você está na Austrália? É pelo alto salário? Se você não dependesse do alto salário da Austrália, vamos supor que você se tornasse um nômade digital, uma pessoa que ganha dinheiro de forma totalmente remota e você pudesse ganhar tão bem quanto ou até mais do que você ganharia na Austrália. Você continuaria na Austrália? Se a resposta é não, cara, então de repente não é a Austrália em si que te atrai, e sim o salário de lá. E o que eu falo é que você pode ter um salário padrão Austrália, padrão Suíça, sem precisar morar nesses países e lidar com todo esse lado negativo. Entendeu? Então é isso que muitas pessoas às vezes, né, não param para pensar. Você gosta do país ou você gosta do salário do país? Mas tem a qualidade de vida. Beleza, tem muitos países com salário baixo, como Portugal, que tem uma qualidade de vida comparável. Se você está em Portugal e ganha o salário da Austrália, cara, você vai viver muito melhor do que estar na Austrália ganhando o salário da Austrália, entendeu? Mas enfim, além dessa reflexão, vou deixar mais outra aqui, vou ler um comentário e depois vou encerrar o vídeo. Bem, aqui está o comentário, né, que eu ia citar para vocês, que está lá no canal do Nomad Capitalist, né, e você vê nesse canal várias pessoas comentando, né, o quanto que elas desejam ir embora do Canadá e da Austrália, por motivos diferentes, né, que fazem com que o brasileiro queira ir embora do Brasil. Mas agora, tá aqui o comentário, né, eu perdi o meu visto, meu trabalho, meu companheiro ou companheira, perdi meu lar, minha vida toda, né, devido ao fechamento das fronteiras. Eles tiveram zero compaixão. Agora eu estou trabalhando a partir da Tailândia para uma empresa australiana, porque eu tô locked out of my life, né, que seria, tipo, me foi tirado o acesso à minha própria vida, né, a vida essa que eu construí durante 8 anos. É totalmente repugnante como eles trataram indivíduos trabalhadores como eu. Então, tá aí, pessoal, comentário para pensar. Eu vi também lá um comentário de um brasileiro que disse basicamente: lutei para conseguir minha residência permanente na Austrália, mas agora já quero ir embora da Austrália, né?
E tudo isso, como eu disse, foi lá no canal do Nomad Capitalist, né, nos vídeos que ele fala dos problemas, né, enfrentados pela Austrália e pelo Canadá recentemente. Eu sei, isso já faz um ano, tá? Faz quase um ano esse comentário, mas ainda assim é um evento relativamente recente. E também é um precedente, né? Será que isso vai acontecer mais uma vez? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, então pensar 10 vezes antes de criar raízes em países como esses. E a princípio, né, vocês veem aqui que a paisagem mudou um pouquinho, né, de praia, né, para Araucária aqui na Serra Gaúcha, né, porque eu comecei esse vídeo lá em Ubatuba e agora já estou aqui em Gramado mais uma vez, né. Então vamos ficar aqui em Gramado a princípio, há um mês, fazer um encontro com inscritos aqui também e fazer alguns vídeos sobre a cidade, né, nesse canal e no outro. Então, pessoal, vou deixar aqui, falando em Gramado, tem aqui um vídeo que eu fiz lá no outro canal, né, sobre Brasil 2.0, né, incluindo Gramado, é só clicar aqui e assistir, ou então tem esse outro vídeo aí que o YouTube vai sugerir para vocês. Até o próximo vídeo.